Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. O Entre Belas é um encontro que nós temos aqui todas as sextas-feiras, às 18 horas, para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, buscando sabedoria como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então, já se inscreve no canal, comenta, compartilha, vamos encher o mundo de mulheres sábias, belas aos olhos de Deus. E para você que está aqui toda semana, já sabe de cor esse começo, né, gente? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por você estar aqui todas as sextas comigo. E hoje, nós vamos meditar um pouquinho numa história que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo devocional, eu estou fazendo devocional nessa Bíblia aqui, Bíblia todo dia. Ela é uma Bíblia que nos dá os capítulos que nós temos que estudar durante o dia, né? Então, ela tem aqui uma parte é sempre o Velho Testamento, um livro do Velho, um livro do Novo e um Salmo. Então, ela não é uma Bíblia que dá para você buscar referência, né? Porque cada dia ela te dá já aquilo que você vai ler, a sua leitura diária para você ler a Bíblia em um ano. E essa daqui que eu tenho, ela é na versão A Mensagem. Eu tenho uma outra, que é a NVT, né? Nova Versão Transformadora. E agora eu quis ler essa versão A Mensagem, né? Que é muito boa também. E aí, eu tava lendo e tá lá em Números, o capítulo 12, do versículo 1, ela é em paráfrase, então tem hora que ela junta os versículos, né? Então ela não é como a outra. Mas eu vou ler até o 13. Então vamos lá, olha só essa história, presta atenção. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Moisés foi o libertador de Israel, que tirou o povo cativo lá do Egito, né? Que atravessou o Mar Vermelho, agora aqui eles já estão no deserto. Então falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam, será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Olha isso. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam, saiam vocês três e vão à tenda do encontro. Os três foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse, ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que faço com meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade, em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo, contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu, é lepra. Ele disse a Moisés, olha isso, por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno, por favor, Deus, eu te peço que a cures. Eu te peço que a cures. O Eterno respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim, Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. A gente precisa pensar muito antes de falar, né? Eu trabalho longe. Demoro praticamente 2 horas entre ida e volta. Pego condução. Moro aqui em São Paulo, então ônibus, metrô, ônibus. E na maioria das vezes, as conversas das pessoas que estão em volta são sempre em torno de outros. O foco das conversas são sempre uma terceira pessoa, o foco é sempre uma terceira pessoa que não está presente ali. E a gente, que conhece a palavra de Deus, como é que a gente está se comportando? Porque essa é a forma do mundo, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que estão numa festa entre família.
E ninguém quer ir embora primeiro, porque sabe que se for embora vai ser o tema da conversa de quem fica. Que absurdo. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que a gente não se olha, não se vê, não tenta se melhorar, está sempre com o foco no outro? Essa história é um alerta para nós. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus ouviu a conversa. Deus ouve a nossa conversa. Ele conhece o nosso coração, ele sabe qual é a nossa intenção. Então, o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem para falar com o outro? Né? Aonde que a gente está conduzindo essa conversa? E a consequência vem. A consequência vem. Muitas vezes nós estamos passando por algumas coisinhas aí por causa da nossa língua. O que a gente tem falado? De quem a gente tem falado? E o que a gente tem falado? Então que a gente preste atenção, queridas. Vamos vigiar a nossa língua? Vamos tomar cuidado com ela? Se não vai edificar alguém, se não vai ajudar alguém, por que eu vou falar mal de outra pessoa? Estavam falando da mulher dele aqui, mas ele já era casado. Isso já fazia um bom tempo. Quando ele voltou para Israel, ele já era casado. Agora, lá no meio do deserto, eles resolveram questionar sobre a mulher dele? Que assunto foi esse? Só que Arão, depois, caiu em si. Mas depois da consequência do que houve com Miriam. Mas ele fala, olha só, por favor, meu Senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Às vezes a gente só quer bater um papo, puxar um assunto com alguém, e aí vai falar de outra pessoa. A mulher sábia. A gente está buscando sabedoria aqui. E sabe o que é mais interessante? É que Deus dá sabedoria para os sábios. É o que a palavra de Deus nos diz. Então não é para o tolo, não. Então que a gente busque a sabedoria do Senhor, que sejamos mulheres sábias para recebermos a sabedoria que vem dele. E que a gente não tenha conversas tolas e impensadas. Não é verdade? Se não for para edificar, se você não tiver um propósito bom para isso, ó, boquinha fechada. Então, ó, nós aqui do Entre Belas temos um compromisso de marcar os versículos, deixar aí nos cantinhos estratégicos para a gente meditar e orar toda vez. Eu te convido a ler Números 12, de 1 a 15. Medita nessa palavra, veja direitinho. A versão que eu li é a mensagem, então ela é bem clara. Talvez a versão que você tem aí esteja diferente, com certeza estará. Mas toma cuidado, pense antes. Não vamos perder tempo, não. Vamos contar das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, das maravilhas que Ele tem feito, né? O quanto nós somos gratas a Ele por tudo aquilo que Ele tem realizado na nossa vida. Não é não? Deus abençoe você. Fique na paz. E ó, se você não tá no nosso grupo Mães no Secreto, entra lá. Tá lá no meu Instagram, @lucianaaraújo.oficial. Tá lá no link da bio. Entra lá. Que todo dia, de segunda a sexta, tem uma palavra novinha que o Senhor tem nos dado, baseado no livro Segredos do Lugar Secreto. Então, todo dia, de segunda a sexta, tem um segredo novinho lá pra gente aprender. Tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz.